Aos amados irmãos, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, eu me chamo Leone Fonseca ou Leoniarro Fonseca, como preferir, e agradeço a oportunidade de estar aqui, tá bom? A irmã Tânia me chamou para colocar esse vídeo, esse tema aos irmãos, e o tema é: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É um tema muito interessante. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas pessoas se dizem cristãs. Muitas pessoas se dizem seguidoras de Deus através de Jesus Cristo. Mas quando a Bíblia fala, muitos se calam. Quando a Bíblia fala, existem pessoas cristãs que não querem ouvir. Não, cada um fica com a sua religião. Mas o que acontece? A Bíblia, ela não prega a religião. A Bíblia prega a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E vamos ver exatamente o que é esse ponto. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Infelizmente, volto a repetir, muitos cristãos ainda não entenderam esse tema. Muitos cristãos não compreenderam o peso dessa palavra. E muitos cristãos não fazem o que Jesus manda. Ou não fazem o que Deus manda fazer. Não fazem o que os profetas ensinaram. Não fazem o que os apóstolos ensinaram. As pessoas hoje estão defendendo mais o que elas acham, elas estão defendendo mais o que a placa da igreja no qual ela congrega, a placa denominacional, defende, do que a própria Bíblia. Nós temos inúmeros exemplos. Mas antes, nós vamos entender como Jesus compara aquele que obedece ao que realmente ele manda e aquele que não obedece, ou seja, não está firmado na rocha. Vamos lá. Lucas 6, 46 a 49 dizem assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então as pessoas esquecem que a palavra de Deus, ela também tem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo não foi abolido. A aliança foi mudada e o termo da aliança foi mudado. No Antigo Testamento, qual era a antiga aliança? Vamos entender. A antiga aliança era que você pegasse um cordeiro, levasse ao sacerdote, ele fazia todo o ritual descrito de purificação deste Deuteronômio, deste Levítico, para purificação de pecados. Isso não existe mais. Hoje, através do sacrifício de Cristo, no qual Hebreus deixa bem claro, é que nós temos a nova aliança. Então as pessoas confundem palavra de Deus com aliança e com lei. Eles confundem tudo. Por quê? Porque não entende. Ou se faz de cego. Então vamos ver. Versículo 48 de Lucas 6. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Então você perceba que quando Jesus dá esse exemplo, ele não coloca qualquer coisa. Edificar uma casa, cavou, abriu profunda vala. Essa palavra não está à toa aí. Muitos cristãos não têm profundo conhecimento. Muitos cristãos não têm profundo conhecimento, eles só estão na beira. Esse é o grande problema. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. Não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Por isso que muitos cristãos, quando vem a perseguição, eles ficam inabaláveis. Quanto vem a perseguição, mais a fé deles aumenta. E infelizmente outros, é o segundo exemplo, versículo 49 de Lucas 6. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E, arrojando-se o rio contra ela, e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, dentro do cristianismo, existem dois tipos de pessoas, o joio e o trigo. E aqui está um exemplo do joio e do trigo. Mas, isso é algo importante.
Só porque você congrega numa placa de igreja ou numa religião, não quer dizer que você conhece a Deus. Não quer dizer que você segue o que Jesus fala. Ou melhor, o que Deus falou através de Jesus. Por que eu falo isso? Muitos cristãos gostam de dar pitaco nas coisas, dar opinião. E vamos aprender devagar o que Deus fala e o que muitos cristãos fazem. João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sou de Deus. Isso é que acontece hoje. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou abrir a Bíblia via celular, que é mais rápido. Já estou com ela aqui na minha mão, né? Só um minutinho. Vou dar um exemplo aqui para você. Jesus fala, João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que Jesus está dizendo? Só existe um Deus, só. Aí o que as pessoas falam? Não, mas veja só. Aí começa a botar na boca de Jesus o que ele não disse. Jesus falou como homem. Onde é que você leu isso? Jesus falou isso aqui? Gente, vou falar como homem. A vida eterna é esta. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus. Elas estão botando opinião onde não tem opinião. Agora, outro versículo que comprova esse exemplo é 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós eu também me incluo. Para nós há um só Deus, o Pai. Aí o que vem aquelas pessoas que não são de Deus, que não ouvem a palavra? Não, mas veja só. Não, mas é isso aqui. Você não entende a exegese, a hermenêutica. Aí começa a botar essas palavras bonitas que não servem para nada. E está chamando o apóstolo Paulo de mentiroso. É isso que está acontecendo hoje. Por isso que quando abrimos a Bíblia, as pessoas estão assim, ó. Lá, 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 lá. Ou então, você tem sua religião, eu tenho a minha. Aí eu falo para a pessoa, eu não estou falando de religião, estou falando de Bíblia. Bíblia não é religião. Ah, mas a religião fulana faz isso, diante de Deus está errado. Mas a fulana acredita nisso, diante de Deus está errado. As pessoas não conseguem entender a diferença entre palavra de Deus e mentira e religião. Deus, Cristo, nunca fundaram uma religião. Fundaram o Pai, o que Jesus fala do Pai? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito é verdade. O Evangelho é um estilo de vida. A adoração plena ao Pai. Vamos continuar. Romanos 8, 5 a 9. Nesse momento, nós vamos aprender algo importante. Como assim? Nós vamos aprender quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo e qual é a característica. Irmão, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Fala. E você vai ver que muitos pastores, teólogos com diploma que não serve para nada, aqui vai ser destruída a mentira deles, ou o falso ensino. Vai mostrar a ignorância deles. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, novamente, a Bíblia é falando de joio e trigo. Atenção, as cartas de Paulo não é para ímpio. A carta de Paulo à igreja que está em Roma. A carta de Paulo com a igreja que está em Éfeso. A carta de Paulo da igreja que está em Gálatas, perdão. Galáxia, tá certo. A carta de Paulo à igreja de Coríntios. Então, as cartas de Paulo não é para o ímpio. É para a igreja. As cartas de Paulo é para a igreja. É para o pessoal dentro da igreja. Não é para quem está fora. Então, aqui tem dois tipos de cristão. O carnal e o espiritual. Vamos continuar lendo. 6 de Romanos 8. Porque o pendor da carne dá para a morte,
mas do Espírito para a vida e paz. O que é isso? Quando a pessoa se inclina para a carne, qual é a consequência? A morte. O carnal perde a salvação. Ah, mas ele está em Cristo. Perde. Eu não coloquei aqui. Mas abrindo os Romanos 8:1, olha o que diz. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pessoal só prega até aqui. Mas ele não prega o versículo todo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, você está dizendo que aquele que aceitou Jesus pode perder a salvação? Pode, porque é carnal. Ele perde, ele é condenado. Não é condenado quem está em Jesus espiritual. Quem é carnal é condenado. Isso muitos não sabem. Por quê? Porque só estão pregando a metade do versículo. E ele continua. No versículo 6 diz assim, olha. No versículo 6, aquele que é carnal é a morte. Acabou. Aquele que é espiritual é a vida e paz. Olha o que diz o 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que é o pendor da carne? Aquele que se inclina. Aquele que gosta da carnalidade. Aquele que gosta do pecado. Então ele coloca, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quem é carnal é inimigo de Deus. Atenção, quem é carnal é inimigo de Deus. Tem uma inimizade. Isso dentro da igreja. Não é fora. Mas você pergunta assim, por quê? Já se perguntou? A Bíblia responde, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Irmão, você está dizendo então que aquele que não guarda a lei é carnal? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A verdade que está dizendo, Deus está dizendo através de Paulo, temos que obedecer à lei. Mas qual é o problema, meus irmãos? É que as pessoas hoje querem colocar na boca de Deus o que elas querem seguir. Ah, mas eu não acho assim. Eu não vejo desse jeito. Não, mas veja só. Não, mas eles começam a colocar essas desculpas. Colocando desculpas para não obedecer. Se você não obedece, você não quer obedecer, eu sinto muito. Você é carnal. Você é carnal e não tem o espírito. Não tem. Você não é espiritual. E ele coloca, e ainda é inimigo. Não quer obedecer os 10 mandamentos? Não quer obedecer a lei de alimentação? 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo de 2 a 17. Lei de alimentação, Levítico capítulo 14. Perdão, Levítico capítulo 11, de 1 a 47. Você pega lá Levítico 18, Levítico 19, a abrangência do amor ao próximo, a abrangência do amor familiar. Está lá dentro. E muitos não estão vendo isso. Aí a pessoa abre a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos abrir a Bíblia. Levítico 11. Dá um exemplo aqui. 11:7. E o porco, porque tem unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Deus está dizendo, o porco é imundo. Não coma. Aí a pessoa pega um versículo lá não sei da onde, tira de contexto, aí o que ele faz? Não, o que mata não é o que entra, é o que sai. Tá tirando de contexto, chamando Deus de mentiroso. Como é que o Deus do eterno diz que não é para comer porco e depois diz que é para comer? Agora eu gostaria que uma pessoa com diploma, com um monte de coisa que não serve para nada, me explicasse isso. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não é um Deus de confusão. A pessoa tira de contexto o ensino de descreve Jesus dos fariseus, aí quer colocar no alimento. Essa é a parte triste. Ou então a gente abre o Êxodo, capítulo 20. Vou dar um exemplo do sábado. Ah, mas o sábado é para judeu. O sábado é de Moisés.
O sábado é não sei de quem. Aí você abre a Bíblia, Êxodo capítulo 8, versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o sábado é de Deus, não é de Moisés. O sábado é de Deus, não é de judeu. Se o sábado é de Deus, eu sou um servo de Deus, eu não, aí as pessoas inventam que não é para ser guardado. Chamando Deus de mentiroso. Aí o que Romanos 8,7 coloca aqui do lado? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei. O sábado está dentro da lei. Essa lei é a Torá, são todas as regras para a gente guardar válidas. A lei cerimonial foi abolida, beleza. Sacrifício com sangue de animais, isso aí foi abolido. Provérbio deixa claro. É isso. Aí no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ele continua no 9. Vós, porém, não estar na carne, mas no espírito. Quem é que está no espírito? Quem guarda a lei. Quem é espiritual. Aí Paulo coloca para a igreja. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Você está vendo o que a Bíblia fala? A Bíblia não precisa de nenhuma informação externa. Ela vai se responder. E ele continua. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A lei abolida? Quer ficar botando na boca de Deus o que é para ser guardado ou não? Você é carnal. Sabe uma coisa interessante? Quando você vai ler a Bíblia, eu leio muito a Bíblia, estudo muito. Eu nunca vi Deus falar assim, Moisés, cara, tu gostou dessa lei? Moisés, o que tu achou disso aqui? Você já viu Deus perguntando opinião para alguém? Você já viu? O que vocês acham dessa medida aqui de 4 côvados? O que vocês acham? Ah, Senhor, eu acho que 2 está bom. Você já viu isso? Não. O que você ouve? Mande o povo obedecer. Mande o povo guardar. Por isso que em Deuteronômio 4:2 diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Tem gente que diminui, tem gente que aumenta. Somente algumas seitas aí que adoram fazer isso com esses profetas e profetisas do cão. Amo ir além do que está escrito. E se diz que é de Deus, né? Ok. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Novamente. As cartas de Paulo é para a igreja. Eu não vou abrir carta de Paulo para ímpio. Não vou abrir carta de Paulo para ateu. É para a igreja. Nós somos a igreja. Muito bem. Eu não sabia que uns injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos envolvendo o corpo de Cristo. Não vos enganeis. Nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está aqui. E de onde Paulo tirou tudo isso? Levítico 18. Levítico 19. Ele disse aqui, é só lei. Paulo não inventou isso da cabeça dele. Então, se algum cristão tem esse erro e vive nesse pecado, não é um erro isolado aqui, ele vive constantemente, você é considerado injusto. Você é joio. Cuidado com isso. E nas cartas de Paulo, Paulo sempre fala justamente de um ponto aqui. Um ponto importante. Fornicação. Acho que é o problema que a maioria das igrejas tinham. Tá? A gente pode pegar aqui no fruto da carne, Gálatas 5, 16 a 21. Digo, porém, andai no Espírito. Quer andar no Espírito? Guardar a lei. Andar no Espírito é guardar a lei, obedecer a Deus. Quando você guarda a lei, você obedece a Deus. Você sabia disso? Você sabia que a lei te mostra o que é pecado? Vou abrir para você. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, quando alguém fala para você, lei abolida, está em pecado, é carnal. Ah, mas eu acho que isso aqui não é desse jeito.
Está em pecado, chamando Deus de mentiroso. Então, quem vive na carne é aquele que não está sujeito às regras de Deus, aquele que não obedece a Deus. Ah, Leandro, então quer dizer que para ser salvo tem que guardar a lei. Eu não estou dizendo isso. Isso aqui é depois de aceitar a Cristo. Depois. Você aceitou Jesus e foi batizado. É pós-aceitação de Jesus. É para manter a sua vida em santificação. Como é que você mantém? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus, você tem um espírito, seus frutos são de justiça. As vestes brancas de Apocalipse. Suas ações. É isso. Quando você obedece a Deus, você demonstra a quem obedece. Quando você demonstra a sua obediência a Deus, você guardando a lei, você adora a Deus em espírito e verdade. A adoração é a sua vida, a prática da sua vida. Tá? Muito bem. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, a cobiça, porque a carne milita contra o espírito. Verdade. O espiritual e o carnal, todo dia nós a gente luta. E o espírito contra a carne. Claro, são inimigos. Porque são opostos entre si. Acabei de explicar. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Eu tenho que abrir mão do meu querer e fazer a vontade de Deus. Em todos os aspectos da minha vida. Também você da sua vida. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aí você fala, Leone, calma. O que está acontecendo aqui? Guiado pelo Espírito e não estáis sob a lei são coisas diferentes. Essa lei que ele está falando não é a Torá. É a lei do pecado. Que Paulo fica falando em Romanos 7, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Existem duas leis, a de Deus e a do pecado. Se você guarda a lei de Deus, você tem o Espírito. Se você guarda a lei do pecado, você está em pecado, você é carnal. Aí a pessoa pega esse versículo isolado, lei abolida. Né? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes ou outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Isso aqui Paulo está escrevendo para a igreja. Isso aqui são ações de pessoas carnais, são ações de pessoas que não guardam as regras, a lei, os estatutos, os juízos e os mandamentos válidos do nosso Deus. Por que hoje a igreja cristã é motivo de piada? Por que hoje o cristão ele é motivo de piada em rede social? Porque são pessoas, a maioria carnais, pessoas que os líderes são carnais, pessoas que eles não conseguem entender o que está acontecendo, estão seguindo uma falsa doutrina, estão seguindo um falso doutrino, estão fazendo tudo de errado, chamando Deus de mentiroso, chamando a Bíblia de mentirosa, chamando os profetas de mentiroso, os apóstolos de mentiroso, Jesus de mentiroso e estão vivendo como querem, uma libertinagem. Por isso que dentro da igreja você vê isso aqui. A liderança ungida. Não são todos, eu vou deixar bem claro aqui. Não são todos, tem muita gente honesta, tem muita gente íntegra, tem muita gente correta que ainda não tem a verdadeira luz, mas são sinceros. E que vão ter futuramente. Mas tem outros que já rejeitaram. Como se um diploma servisse para alguma coisa. Agora, os frutos de quem é espiritual, de quem obedece a Deus, de quem aceitou Jesus, de quem se batizou, de quem entendeu a doutrina, de quem está no caminho seguindo o estatuto, o juízo, o mandamento e a lei. Parte válida da lei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é isso? Você não é julgado. Todo ser humano estará diante de Deus através de Cristo por seu julgamento. Essa lei, não está dizendo que a lei foi abolida. A lei te protege. Vou dar um exemplo aqui para você. Você está dirigindo. O farol, o semáforo, não sei se é pardal, mas tem vários nomes, ficou vermelho. Você, como cidadão que obedece à lei, você para o carro. Naquele momento, você não, vamos supor que tem um guarda na esquina. Você não foi multado. Por quê? Porque a lei te protegeu e evitou que você sofresse um acidente. Então a lei te protege. É isso que aqui está dizendo. Que quando você tem um fruto do Espírito,
aquilo te protege. Já, mas Jesus é nosso advogado. Sim, Jesus é nosso advogado. Mas ele vai abrir o que para julgar a gente? As regras de Deus. Por isso que ele fala, o que você faz com o próprio corpo, você vai responder por isso. É assim. Efésios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Uma coisa que eu abomino, que eu não gosto mesmo, eu evito o máximo é mentira. Várias pessoas falam na minha cara, tu é um cara que fala a verdade, mas tu não tem filtro muitas vezes. E eu não tenho, não. Eu tenho o mesmo defeito do meu pai. Eu falo a verdade na tua cara, vai doer, e eu não sou de mentir. Nem sei. A única vez que eu fui inventar de mentir que pro meu pai, desculpa a expressão, me deu até caganeira. Meu pai, na hora, descobriu que eu tava mentindo. Falou, Leone, tu não serve pra mentir. Não dá, não dá. O teu perfil não é esse. Graças a Deus por isso. Eu falo a verdade na cara. Eu não tenho muitos amigos, não. Eu conto no dedo. Dá 5 nomes. 3 no máximo. No máximo 3. Mas se você for conversar com eles, eles vão falar pra você. O Leone fala na minha cara. Às vezes não tem nem filtro. Mas ele é um cara que eu posso confiar. Não sou melhor do que ninguém, não é isso. Eu não gosto. Eu não preciso disso. Não preciso de máscara. Entendeu? Muitas vezes eu converso com meus alunos, professor, eu falo, não, semana que vem a gente faz tal dia. Mas professor, já menti pra vocês alguma vez? Nunca. Então pronto. Chega um tal dia e a gente faz o que tem que fazer. Talvez seja uma dinâmica diferente, uma gincana no meio da sala de aula. Eu sempre faço. Por exemplo, prometi para meus alunos que eu ia colocar dupla hoje. Deu aula hoje. Eu falei, gente, não vai dar, teve uma mudança aqui no negócio aqui, mas quinta-feira eu faço. Quinta-feira eu vou passar um exercício valendo com dupla. Eu vou cumprir. Tá? Só quando tem alguma emergência, se alguma coisa tem que dar um outro assunto, que a gente tem que mudar o dia. Mas é pago. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aqui é sério. A Bíblia me permite ficar irritado, me permite me sentir injustiçado, me permite me sentir prejudicado. Mas com isso eu não posso pecar. Tá? E não vai levando essa raiva, essa discussão para outro dia, não. Olha, eu sou muito simples. Vamos supor que eu tenha, sei lá, brigado com a minha irmã. Um exemplo aqui. Em 10 minutos, 5 minutos, para mim não aconteceu nada. Eu já perdoei. Eu já perdoei. Eu não tenho esse problema comigo. Graças a Deus sempre foi assim. Eu não consigo ficar com mal de ninguém, não. Eu não consigo. Tá? Vamos lá. Nem deis lugar ao diabo. Isso aqui é recomendação para a igreja. Ok. Isso aí é verdade. Não faço não. Não abre brecha. Aquele que furtava, não furte mais. Não furtarás, né? Não roubarás. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Está aqui, guarda a lei. Mudança de vida. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, isso unicamente que for para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Palavra torpe não precisa também ofender a pessoa, né? Não precisa também pegar tão pesado. Mas você tem que saber corrigir. A Bíblia me permite corrigir quem eu amo. Às vezes chama a atenção da minha irmã, do meu irmão, da minha sobrinha. Rapaz, tá fazendo besteira aqui, isso aqui é um problema que vai dar problema, né? Às vezes é isso que eu falo, meus irmãos, isso aqui vai dar, desculpa a expressão, vai dar uma grande merda. Então toma cuidado com isso aqui. Sou muito sincero, né? Então eu tenho assim, olha, não faz isso aqui, cuidado com esse caminho, cuidado com esse pensamento, isso aqui não é assim, faça desse jeito, faça assim. Tá, aí a pessoa escolhe. Quer ouvir, não quer, quer ouvir, quer, beleza. Depois volta pra mim, aí tem que resolver o negócio que às vezes tá muito pior, né? Vamos continuar. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é selo. O Espírito Santo é selo e sábado é sinal. Nice. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Infelizmente, para mim, o povo que mais tem malícia é o cristão, cara. Sinto muito. Uma vez deu um carro de uma senhora, eu tinha dado um prego. A senhora que eu falo é uma pessoa mais velha que eu, né? Também não sou tão velho assim. E foi ajudar a trocar o pneu. Cavalheirismo nunca sai de moda. Tava lá fazendo o serviço braçal. Uma pessoa que me conhece me olhou. Me viu lá. Não me ajudou. Não falou nada. Cristão.
Aí me contou depois de uma semana, não sei quanto foi o período. Rapaz, eu te vi trocando o pneu de uma senhora do carro tal lugar. É, rapaz, tu tava lá? Passei de carro. Eu falei, foi? Ele foi. É, né? Já queria dar em cima. Oxi! Trocar pneu e dar em cima de alguém. Eu falei, meu Deus, tu tem que tratar tua mente, bicho. Falei pra ele, tu tem que tratar tua mente. Meu pai sempre me ensinou que as pessoas nos acusam daquilo que elas fazem. Se é verdade ou não, não sei. Mas quanto mais eu vivo, mais eu acho que isso é verdade. Né? Eu falei, meu amigo, assim, não é porque ele é meu amigo, assim, com jeito de falar. Rapaz, tu acha que eu, sujo de graxa lá, poeira, um monte de graxa, nem tanto, né? Poeira, aquela. Com a força que eu fiz, né? Também não foi com a minha nossa, que força, né? Com tudo aquilo, tu acha que eu ia perder meu tempo pensando nisso? Pra você ver, pra você ver. Pessoas ateias que são próximas de mim, no sentido assim, eu tenho a minha melhor amiga ateia, ela não tem esse pensamento. Não, que o Leone tá fazendo certo. Tem que ajudar. Isso é ajudar o próximo. Você tá vendo a diferença? Eu vejo muita malha, infelizmente, né? E outros exemplos também que eu tinha para que poderia dar aqui, mas não é o caso, não é específico disso, né? Antes sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Cuidado com o perdão. Se você não perdoar, Deus não vai perdoar você. Se você perdoa, Deus perdoa. Né? Jesus deixa bem claro isso em Mateus. Colossenses 3, 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A Bíblia nunca disse assim, nós temos que nós não devemos ter condição boa. A Bíblia não diz isso. Mas não podemos colocar o dinheiro como um Deus, como fosse tudo que pudesse resolver nossa vida e deixar Deus de lado. Né? Então a pessoa espiritual, tudo que a gente está estudando, ela entende e consegue botar isso em prática. O carnal não se preocupa com isso. A maioria, a Bíblia sempre coloca a prostituição, fornicação, adultério em primeiro. Porque infelizmente muitos cristãos agem assim, né? Por essas coisas é que envia a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até aqui, ó. A ira. Ah, Deus ama o pecador. É diferente. Deus dá a chance para todo mundo aceitar Jesus. Você não quer? Deus ele te chama, claro. Claro, ele entregou Jesus para levar sobre si os seus pecados. Mas tu não quer seguir ele, brother? Cara, sinto muito, condenação. Mas, Leone, ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba do eterno. Tudo que tu planta, tu colhe. Plantou ira? Plantou pecado? Condenação. Mas, infelizmente, muitos não pregam isso, né? Só pregam esse Deus da lâmpada mágica. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo quando vivis nelas. O que é isso? Antes de aceitar Jesus. Tudo isso aqui o povo andava. Ou em algumas partes, ou em alguns pontos. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mitais aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Mais uma vez, Paulo separando o joio do trigo, o espiritual do carnal. Tá? Continuando. E vos revertiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. O que significa que diante de Deus, através de Cristo, não existe diferença de nação. Todo mundo agora é igual. Muito interessante, não? 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Tá vendo? Maneira que deveis viver e agradar a Deus. O evangelho é um estilo de vida. Não é uma religião. Tem gente que na igreja é um e em casa é outro. Eu tinha uma aluna, não vou citar nomes, mas ela chegava para mim assim, professor, meu pai é líder, é pastor de uma tal igreja, não vou citar também nomes. Eu sou ateia. Eu falei, oi? Eu fiquei assustado.
para ela chegar para mim e falar isso, é uma confiança muito grande. Eu falei assim para ela: desculpa a minha ignorância. Por quê? Não, eu não vou pregar para você. Você decidiu ser ateia. Eu não vou te encher o saco. Só quero saber o porquê. Porque o papai na igreja é um e em casa é outro. Aí eu falei: entendo sua indignação. Você não está errada. Mas pode fazer uma pergunta? Falei para ela. Ela pode, professor. Deus é culpado pela hipocrisia do seu pai? Ela ficou assim. Ela não respondeu. Eu falei: não precisa responder não. É uma pergunta que veio rápido na minha mente. Eu sei que foi Deus que me usou ali. Leone, depois, nunca mais tive uma conversa com ela. Ela saiu até da escola. Isso foi em junho, quando foi em agosto ela estava em outra escola. Não sei dizer. Mas é porque muitos cristãos não guardam a lei. Não obedecem a Deus. Acha que só ir para o culto, colocar a Bíblia no desodorante aqui embaixo do braço. Estou servindo a Deus, sou servo de Deus. Não. Vamos continuar. E efetivamente estás fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição ou da fornicação. Perceba que sempre as igrejas têm esse problema. Imagine hoje os escândalos que tem aí, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, para que Deus seja louvado guardando a lei, obedecendo a Deus. Não com desejo de lascívia. Lascívia é a sensualidade, né? Como os gentios que não conhecem a Deus. Tá vendo? Tem muito cristão que age como um gentio que não conhece a Deus. Você pega 1 Coríntios, ali, 1 Coríntios 6, o peso, né, do pecado dentro de Coríntios. Que Paulo descreve que uma pessoa está andando em cima da mulher do pai, ou tá tendo ali algum problema, um boato sobre aquilo ali. E o que Paulo fala? Tu tá pior que o ímpio. E Paulo escreve isso guiado por Deus. E as pessoas hoje não lêem as cartas de Paulo, têm medo. Sabe por quê? Porque Paulo diz que são carnais. Perdão, Deus através de Paulo está dizendo que eles são carnais. Não guardam a lei. Por isso eles fecham os olhos. É por isso que quando vai falar de lei, o que acontece? Eles ficam tudo com raiva. Teve um senhor que ele colocou um vídeo numa rede social. Ah, por que eu não guardo sábado? Por que eu não faço isso aqui? Eu coloquei todo um versículo, uma explicação. Ninguém comentou nada. Não curtiu, não teve comentário, nem sei se apagaram. Quando coloca a Bíblia, eles se calam. Mas não são estudiosos? Né? Vamos lá. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificando claramente ao vingador. Quantos cristãos já ofenderam pessoas, perseguiram, difamaram e caluniaram, e se acham ungidos? Deus é o vingador. Tá? Portanto, Deus não nos chamou para impureza, mas para edificação. Novamente, essa impureza aqui, dependendo da versão, pode ser lascívia, pode ser o adultério, pode ser a fornicação, pode ser comer alimentos imundos também, de Levítico 11, que muitos estão nem aí. Como uma vez um rapaz falou assim: é só orar pelo porco que ele fica limpo. Eu falei: é mesmo? Ele é. De onde tu tirou isso? Não, porque eu não quero historinha de pastor de esquina. Eu quero Bíblia. Eu não quero que diploma de teologia não serve pra nada. Eu falei pra ele: eu quero a Bíblia. Abre a Bíblia e me mostra onde é que Deus está mandando orar pelo porco para ele ficar limpo. Ah, mas a visão de Pedro de Atos. Eu falei: meu amigo, pessoal tá mais cego do que eu imaginei. Não sabe nem ler. Aí ele ficou assim assustado. Como assim? Abri para ele, li todo o contexto, expliquei. Bom, não serviu de nada, né? Vou perguntar, segundo ele, vou perguntar pro meu pastor. Eu falei: é verdade. E quando tu pergunta para mim que não sabe nada, eu pergunto para Deus através da Bíblia. Ele ficou com raiva. Muito bem. 8. Descarte. Desculpe, a vista não está muito boa. Descarte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você está negando o que está escrito? Está negando o que Deus fala? Está negando o que Jesus fala? Que os apóstolos e profetas falam? Você está negando a Deus. Como muitos cristãos fazem. E se acham cristãos e salvos, né? Ungidos. E para encerrarmos,
Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu que eu diga, pregar hoje em dia é uma luta. É mais fácil eu pregar para um ateu do que para um religioso. Religioso, tudo que eu abro a Bíblia e diz, fica a sua religião, fica com a minha. Ou então, veja só, não é assim, mas tem exegese, tem hermenêutica, você tem que entender porque é filosofia. Desculpa do diabo, não quer seguir. Resumindo, desculpa do diabo, não quer seguir. Quer seguir o que ele acha que é certo. Ok, vamos lá. Pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, já fechou 10. Caluniadores, sendo humildes de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. O que é forma de piedade? Você olha para a pessoa, esse é cristão. Ele está na igreja tal, ele está falando tal, ele tem um cargo tal, ele tem a Bíblia aqui, grandes coisas. E ele continua, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que é isso? Não obedece. Foge também desses. Ah, fugir desses é minha especialidade. Pensa no cara que não se mete com mais amizade. Eu. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Esse ditado eu acho muito interessante. Lembra lá quando Pedro que foi negar Jesus? Mas tu fala como Jesus. Eu? Mas tu estava com ele. Eu? É? Andava com Jesus. É normal você estar andando com alguém, pegar algumas gírias, algumas palavras, pegar algumas coisas da pessoa. É normal. É normal. Por isso, cuidado com o que você anda. Ele continua. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas, sobrecarregadas de pecado, conduzidas por várias paixões. Já escutei casos de pessoas virem conversar comigo sobre esse sentido aqui do versículo 6. Desabafar comigo e tal, que passaram por isso em algumas ações religiosas. Falei assim, rapaz, só procura a polícia e não me meta muito nessas coisas não quero nem mais saber. Mas, irmão, eu não posso fazer nada. Depois, né, por exemplo, a pessoa vem desabafar comigo, o cara lá ficar sabendo que outra pessoa soube dessa coisa aqui, aí vem depois dar problema pra mim, falei, não, olha, procura a polícia, procura a justiça, se realmente houve alguma coisa assim, procure seus direitos. Eu não posso fazer nada. Muito sincero aqui, irmão. Tem certas coisas que a pessoa chega pra desabafar comigo, olha, eu sinto muito, procura a polícia, tem que procurar teus direitos, procura um advogado, um psicólogo, tem certas coisas, eu posso orar. Mas tem coisas que não tem como a gente entrar. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder. E o versículo 7 é interessante. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Existem pessoas que abrem a Bíblia, lê a Bíblia, não enxerga a verdade. Tem pessoa que escuta a Bíblia, que escuta a mensagem, não enxerga a verdade. Por quê? Porque não tem como ela aprender mais. A mente está tão cauterizada, que não tem mais o que ela aprender. Você quer ver um exemplo? Para encerrarmos. Eu vou abrir aqui rapidinho Ezequiel. Só um minuto. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes, quem são os sacerdotes? Os líderes. Os seus sacerdotes violam a minha lei. O que eles pregam? Lei abolida. E profanam minhas coisas santas. Profanam. Ou como assim? Vamos falar no contexto. Não faz diferença entre santo e profano. Carnaval gospel. São João gospel. O que mais? Música agrogospel que eu vi na semana. Vergonha ali. É muita heresia junta. Né? Deixa eu ver aqui. Labachura, siricanta, siripula, siriroda, siricambalhota. Isso aí não é Espírito Santo, é profano e sagrado junto. Deixa eu ver mais aqui. É muita coisa que não consigo nem lembrar agora. Né? Deixa eu ver se eu consigo puxar mais uma. Tatuagem gospel que eu já vi uma vez. Né? As pessoas adoram a Deus de qualquer jeito. As pessoas esquecem de abrir a Bíblia para saber como Deus deseja ser adorado, como Deus deseja que nós vivamos. Lembra o fogo estranho? Que os filhos do Levi, do sacerdote, que foi queimado vivo por dar fogo estranho?
as pessoas estão adorando a Deus com fogo estranho. Aí colocam um gospel, colocam o de Deus e tá tudo normal. Né? Nem ensina a discernir entre o impuro e o imundo e o puro. O que é isso? Os animais. Comem qualquer coisa. E dos meus sábados escondo os olhos. Realmente. Né? Aí seu líder que faz tudo isso e você obedece, olha o que vocês fazem. E assim sou profanado no meio deles. Tem muito cristão e muito líder aí que profana o nome de Deus no meio de todo mundo. Entende por que o evangelho está hoje? Entende por que as pessoas fazem piada de mau gosto na internet de nós, os cristãos? Sabe por que hoje o cristão é motivo de piada, de deboche? Porque a maioria dos cristãos profanam o nome de Deus. Seus líderes e aqueles que o seguem também profanam. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus. E futuramente, se Deus quiser, estamos aqui trazendo a vocês uma nova mensagem, tá bom? Até um próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.